Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor. Meus queridos amigos, eu tenho acompanhado o noticiário norte-americano já há vários anos aqui nesse canal. Eu acompanho basicamente aí 100 sites de notícias dos Estados Unidos todos os dias para levar até você as melhores informações sobre geopolítica. E confesso, raramente encontro o Brasil nas notícias importantes para os americanos. Raramente. Mas as coisas estão mudando. O Brasil começa a ser notícia nos Estados Unidos, principalmente agora que os escândalos da USAID foram revelados, por assim dizer, ou estão sendo revelados aos poucos desde que Elon Musk encontrou a tampa do bueiro. Pois é. Por causa disso, desses escândalos que surgem em relação à USAID, o Brasil também está virando notícias. A principal delas, nas últimas horas, é uma entrevista que esse senhor que aparece na tela, Mike Pence, que é ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, deu a Steve Bannon uma entrevista falando basicamente sobre como a USAID gastou dezenas de milhões de dólares de fundos dos contribuintes americanos para remover, vejam só, um presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, removê-lo do poder e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Nessa entrevista, Mike Pence diz a Steve Bannon o seguinte, abre aspas, quando as ondas populistas varreram o mundo dentro dos Estados Unidos em 2016 com Trump, ele se refere ao primeiro governo Trump, e com o que aconteceu em toda a Europa com Marine Le Pen, Matteo Salvini e Nigel Farage, a USAID declarou guerra a todos os grupos populistas, a esses grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Aí ele se dirige a Steve e diz, Steve, estou lhe dizendo agora mesmo, se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Ele disse mais, foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro do contribuinte americano financiando o esforço para que projetos de lei anti-desinformação fossem aprovados no parlamento brasileiro. Finalmente, os defensores legais que pressionaram o Tribunal de Censura de lá, o TSE, a reprimir Bolsonaro, tweets e mensagens do WhatsApp e do Telegram. Foi tudo planejado pela USAID. Eles construíram um polvo de censura no Brasil. E ele foi construído inteiramente na USAID, porque a USAID declarou Bolsonaro um populista, um Trump dos trópicos, e então montou essa operação para controlar o ecossistema de informação lá no Brasil. Um dos beneficiários da USAID até disse em uma chamada pública, que o propósito era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento Trump nos Estados Unidos e o movimento Bolsonaro no Brasil. Então ele termina dizendo, é isso que a USAID fez. Eles matam o populismo doméstico porque ele atrapalha os seus objetivos de política externa. E aí, o site Revolver.news, um site norte-americano, um site alternativo, diz o seguinte, comenta sobre essa entrevista dizendo o seguinte, pensem nisso, a USAID expulsando Bolsonaro lá do Brasil e garantindo a vitória de Lula, deu à China o impulso que a China precisava na região e não fez absolutamente nada pelos Estados Unidos. A agência americana favoreceu a China e não fez absolutamente nada pelos Estados Unidos. Tudo o que fez foi avançar a agenda tóxica da esquerda. Bem, entre outras coisas, o site lembra uma matéria publicada em um site de esquerda, esse site que vocês estão vendo aqui, o Foreign Policy, que dizia o seguinte, numa matéria do ano passado, o Revolver diz, as observações de Mike são totalmente apoiadas por este artigo de esquerda do ano passado,
que expõe a agenda de golpe de Estado total do regime Biden para derrubar Bolsonaro. Entre outras coisas, o site de esquerda dizia o seguinte: o governo Biden montou uma campanha de pressão sustentada voltada para os militares brasileiros que começou em 2021. Já em 2021. O esforço, conforme relatado pela Folha de São Paulo, um jornal brasileiro, e também coberta pela Foreign Policy, envolveu advertências públicas explícitas por senadores dos Estados Unidos sobre o desrespeito aos resultados das eleições, bem como conversas contínuas de bastidores para deixar claro que uma ruptura democrática deixaria o Brasil isolado no centro internacional e levaria a um rebaixamento da cooperação de segurança entre os Estados Unidos e o Brasil, que é atualmente valorizada pelo establishment militar brasileiro. A campanha envolveu a Casa Branca dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, a CIA, o Senado e, notavelmente, o Pentágono. Em retrospecto, incluir essa última agência pode ter sido o movimento mais decisivo do governo Biden. O secretário de Defesa, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi contratado como principal emissário público de Biden para os generais do Brasil. Foi uma escolha natural, dada a relação tensa entre Biden e Bolsonaro, o último dos quais seguiu o exemplo de Trump ao repetir falsidades, diz aqui falsidades porque é para esse site de esquerda, ou era para esse site de esquerda, uma falsidade, o que Bolsonaro dizia sobre supostas fraudes durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020. Austin também foi um interlocutor mais confiável, já que os militares do Brasil eram um alvo pretendido da campanha dos Estados Unidos. Finalmente, o site de esquerda dizia: o grande número de atores dos Estados Unidos envolvidos na campanha significou que, durante grande parte de 2022, muitos funcionários do governo brasileiro visitando Washington receberam uma mensagem inequívoca do governo americano sobre a necessidade dos oficiais militares do Brasil respeitarem o processo eleitoral. Pouco antes da eleição do Brasil, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução pedindo ao Brasil que garantisse que a votação fosse conduzida de forma livre, justa, confiável, transparente e pacífica. Para minimizar o risco de um golpe, Biden, junto com vários aliados ocidentais, parabenizou publicamente Lula por sua vitória nas horas após o resultado oficial ser tornado público. Então, termina, mas isso, o site de esquerda, termina o Revolver.news dizendo: honestamente, o esquema de Bolsonaro por si só é razão suficiente para fechar a USAID de vez, mas há muitas outras coisas na mesa. A realidade é essa: a USAID parece nada mais do que um fundo secreto para a comunidade de inteligência. Um pote de biscoitos financiado pelo contribuinte, usado para espalhar influência e propaganda globalista de esquerda ao redor do mundo. É hora, termina o site dizendo, é hora de acabar com esse programa e lançar uma investigação completa, o que certamente será feita. A coisa é tão grande, tão grave, que está repercutindo até mesmo na Rússia. O RT News, que pode ser considerado aí um órgão de imprensa oficial do governo Putin, está dando todo esse escândalo com muito destaque. Entre outras coisas, um artigo de hoje lembra o seguinte, que essa agência, USAID, ou Agência de Estado dos Estados Unidos para o Departamento de Desenvolvimento Internacional, tem sido há muito tempo um instrumento essencial na política externa americana. De acordo com o site oficial do governo dos Estados Unidos, é a principal agência para estender assistência a países que se recuperam de desastres, buscam escapar da pobreza e empreendem reformas democráticas, o que, como eu disse já em vídeos anteriores, no vídeo de antes de ontem, se não me engano, parece muito legal, muito bacana. Só que vejam até mesmo os russos repetindo que ela influencia na política externa de outros países. Diz o site que a agência emprega mais de 10 mil pessoas,
das quais aproximadamente 2/3 trabalham no exterior. A USAID continua sendo a maior doadora mundial de ajuda humanitária, fornecendo 42% de toda a ajuda humanitária registrada pelas Nações Unidas em 2024. A agência destinou mais de 40 bilhões de dólares em assistência financeira a 130 países no ano fiscal de 2023, o que é uma montanha de dinheiro. Mas, apesar dos seus objetivos humanitários declarados, a agência é regularmente criticada por governos estrangeiros, que a veem como uma ferramenta de influência dos Estados Unidos para interferir nos assuntos internos de suas nações. Então está aí, todo mundo, de certo modo, concordando que a agência influencia, sim, na política interna, na política externa, não na política de outros países. Aqui, portanto, haverá de repercutir e muito forte toda essa questão. É um grande escândalo que, se provado, claro, terá que provocar uma reação, ou pelo menos uma resposta das autoridades brasileiras para explicar todo esse imbróglio. É o que se espera daqui para frente. É claro que muita gente dirá, por enquanto, que Mike Pence é uma figura secundária do cenário político norte-americano. Mas, como o processo de destampar o bueiro está só começando, pode ser, claro, que essas denúncias não fiquem restritas apenas a Mike Pence, um ex-chefe do Departamento de Estado, de um departamento do Departamento de Estado norte-americano de informática, e sim acabe parando na voz ou sendo vocalizada por atores bem mais importantes. O detalhe é o seguinte: quem conhece Marco Rubio, quem conhece Donald Trump, quem conhece Elon Musk, já está dizendo que todo esse imbróglio entrará no pacote de futuras tarifas imensas aplicadas por Trump ao governo brasileiro. Por isso que eu disse hoje, no vídeo de hoje, que o Brasil já começa a entrar na mira dos Estados Unidos. Tudo isso, claro, quem viver, verá. Basta que um desses grandes atores da política norte-americana comece a falar sobre esse assunto, é claro que ele acabará imediatamente na mesa de Donald Trump. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você gosta do conteúdo, dos conteúdos desse canal, compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais para que a gente chegue a mais pessoas. E amanhã eu volto, se Deus quiser. Até lá.